Conheça a nossa loja virtual. Acesse www.arduinobrasilshop.com.br. E aí, beleza? A gente está começando a aula 7 do nosso curso de simulação com o Tinkercad feito pelo Arduino Brasil. Eu sou o Sérgio e os objetivos da nossa aula hoje são a continuidade do projeto. A gente vai montar o circuito do TMP36 e vamos fazer a leitura, converter, porque ele é um pouco complicadinho, e vamos integrar também ao LCD, beleza? O sensor utilizado é esse aqui. Ele tem uma taxa de tensão de alimentação de 2,7 até 5 volts. Todas as explicação de por que a conversão, os cálculos que a gente vai utilizar estão nesse blog aqui. Muito interessante a explicação e é bem técnico, então se você ficou interessado e quer saber a motivação, a gente não vai perder muito tempo explicando aqui no Arduino Brasil, porque não é o foco do nosso curso. Mas se você quiser saber mais, é só entrar no TOT Engenharia ou TOT Engenharia e tem uma explicação muito boa lá, beleza? E o datasheet também, para você entender, se quiser entender mais profundamente ainda, o datasheet está disponível na descrição e também nesse link aqui. Só você colocar aí na URL aí que você vai ter acesso ao datasheet. Vamos para o Tinkercad, que a gente tem algumas coisas para fazer hoje. O sensor de temperatura é esse aqui, esse bichinho pequenininho aqui, o TMP36. E olha só, ele tem o Vout, que é o sinal, a potência e o ground. Vamos colocar ele aqui, olha só. Vamos colocar ele aqui, na verdade, para a gente fazer as ligações. O Vout é o sinal. O sinal a gente vai ligar no analógico, porque a saída da leitura dele é analógica. Vamos ligar no A4. Seguindo a ordem aqui, vamos colocar uma cor diferente, um marrom. Não tem nada marrom ainda, então vamos usar ela. O da esquerda é o 5 volts e o da direita o GND. Beleza, vamos colocar ele aqui bonitinho agora. E vamos para a parte da programação. O circuito era isso. Vamos para o nosso define, já bastante utilizado. O pino do temp vai ser o pino A4. Aqui no void setup eu não preciso fazer nada, no void loop eu vou fazer a leitura. Então vamos comentar essa linha aqui de leitura do sensor de presença. E a gente vai fazer o que aqui? Vamos dar um espaço. Primeiro, vamos dar uma organizada aqui, dar um espaço para saber o que faz parte de qual leitura. Então, aqui, sensor de gás, aqui de presença, aqui vai ser a leitura de temperatura do ambiente, beleza? E aqui, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer Primeiro, a gente vai fazer o analog read, né? Então, a gente sinal temp recebe o analog read de temp. Agora a gente vai trabalhar com esse sinal, a gente multiplica por 5. Essa fórmula aqui, que é a que eu falei, que é para você procurar mais informações lá no TOT Engenharia. E a gente vai fazer o que com esse sinal? Vou pegar aqui rapidinho a fórmula aqui. Tem um erro aqui também, que isso é um float. Um float é um ponto flutuante, é um decimal, como a gente falou. E o int é o inteiro, né? Só relembrando aí. Então aqui a gente vai converter esse sinal. A explicação bem básica que eu vou dar aqui, vamos só arrumar isso aqui que tem um erro aqui, ó. Beleza. A explicação bem básica é que, na verdade, para ler a temperatura, ele retorna como se fosse uma tensão, e essa tensão tem que ser convertida para o sinal para microamperes e aí para uma corrente, e até chegar nessa conversão aqui de graus Celsius. Então, para isso que são esses cálculos aqui. Lá no TOT Engenharia, você vai entender certinho se você quiser se aprofundar.
Mas, basicamente, eu pego isso aqui, multiplico por 5, aí esse sinal temp, eu utilizo aqui, eu divido por 1023, aí o resultado dessa divisão eu subtraio 0,5 e multiplico por 100 e eu obtenho essa resposta em graus Celsius. E aí eu vou dar um lcd.print para dizer que a temperatura, não vou escrever temperatura porque vai ocupar muito espaço do nosso display, que é pequenininho, e um lcd.print para temp C. T maiúsculo, temp C. Vamos ver se está funcionando. Iniciando a simulação, monitoramento. Temperatura 24,78. Vamos aumentar aqui um pouco essa temperatura. 77 graus ali, não sei se você consegue visualizar muito bem. Pera aí, deixa eu mudar aqui para a gente conseguir visualizar melhor, tá? Opa. Vamos mudar aqui para baixo. Olha só. Vamos aumentar aqui. Continua meio ruim, né? Mas dá para você ver ali, ó. Olha lá, 89 graus. Vamos baixar a menos 25. 9 graus. E aí eu consigo manipular aqui e tá retornando bonitinho ali a temperatura. Então, missão cumprida. Mas agora, vamos organizar esse código, porque meu objetivo é que no while loop fique bem conciso essa programação. Então, a gente vai fazer outra função aqui para fazer essa leitura e esses cálculos. Void temp. Vamos colocar a temperatura para ficar bem claro mesmo. E aqui no void temp eu vou fazer esses cálculos aqui, ó. Beleza? Eu vou fazer esses cálculos aqui. Vou apagar isso daqui. E vou um lcd.print temperatura temp C, né? Aqui. Beleza? E então, o que eu vou fazer aqui é só colocar esse temp e chamar a função temperatura. Abre e fecha aqui. E vamos ver se isso tá ok. Vamos ver, 30 graus, coloquei ali 29,18, tem uma margenzinha, né, uma margenzinha de erro, mas olha só, tem um retorno bacana. O erro médio desse sensor é de 1 grau, beleza? Então, é bem próximo, é o suficiente, na verdade, para o nosso objetivo, que é monitorar o ambiente. Tá bom? Vamos agora tentar fazer todas as leituras juntas aqui, espaçadas e com intervalo. Vamos descomentar isso aqui. E agora nós vamos colocar aqui o limpa-tela, né? Limpa-tela, vamos printar aqui o gás. Vamos colocar outro limpa-tela aqui. Limpa-tela. E outro limpa-tela aqui. E vamos ver se a gente consegue ler tudo isso aí ao mesmo tempo, beleza? Bora lá, é o nosso teste aqui, gás, ó, 16, estado vazio, temperatura 24,78. Vamos mudar aqui agora, vamos colocar um gás aqui mais próximo, vamos mexer no sensor aqui. Ó, gás é para ter uma taxa bem maior, vamos ver o que vai retornar. Ó, 66, realmente, funcionando. É para dar em uso, porque eu estou aqui movimentando o sensor de presença. Em uso, e a temperatura vai aumentar aqui também, ó, 60 eu coloquei. Ótimo. Tudo funcionando, beleza? Então até aqui tudo certo, temos todos os sensores funcionando, tem a leitura saindo no display. Agora o que a gente pode fazer? A gente pode colocar autuadores aqui para, por exemplo, a gente vai tentar fazer isso, controlar a temperatura, mostrar a temperatura através de um LED RGB, como a gente fez anteriormente, com o sensor de proximidade, né, ultrassônico. Tentar acender aqui um LED também com o PIR, beleza?
Então a gente vai tentar fazer essas saídas com atuadores. Tudo bem? Então na próxima aula é isso que a gente vai tentar fazer. Se você está gostando da playlist até aqui, deixa seu like aí, continua acompanhando, que a gente vai continuar evoluindo esse projeto, beleza? Então, olha, eu te espero na próxima aula e eu fico por aqui. Tchau!